Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque e hoje nós estamos no nosso módulo de revisão de matemática básica na terceira aula da terceira parte. Olha só que interessante. Mas antes de tudo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Vamos nessa! Hoje nós vamos estudar talvez a causa daquilo que está permitindo você ver o vídeo hoje. Se existem duas coisas que revolucionaram de forma absurda a humanidade, essas são semicondutores e matrizes. Se você está vendo esse vídeo hoje, é porque essas duas coisas foram descobertas. O que são matrizes? Matrizes são tabelinhas. Como assim tabelinhas? Sim, tabelas. Então, eu tenho aqui, representado por colchetes, eu posso colocar parênteses também, mas eu gosto mais da representação de colchete, que é a mais usada por aí. Eu vou ter, por exemplo, o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa ordem, eu tenho 3 elementos na horizontal e 2 elementos na vertical. É um tipo de matriz. Eu posso ter 2, 2, 2, 2, ou seja, 4 elementos iguais, 2 na vertical e 2 na horizontal. Eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 na vertical e 2 na horizontal. É outro tipo. E o que definem as matrizes? As matrizes são uma forma de organização dos seus números ou dos seus dados. E elas possuem linha e coluna. Linha é tudo que estiver na horizontal. Coluna é tudo que estiver na vertical, tá bom? E aí, elas possuem a dimensão. O que é essa dimensão? A dimensão é justamente quantos números e elementos eu vou ter na vertical e quantos eu vou ter na horizontal. E eu vou ter a representação I por J, não confunda com números complexos. Daqui a um outro nome eu poderia dar M por N, K por P, depende, cada livro vai utilizar uma notação. O livro que eu usei para me basear nessa aula utiliza essa notação, então eu só usei igual. A dimensão ela vai ser o quê? I por J, ou seja, quantos elementos eu tenho na linha e quantos elementos eu tenho na coluna. Isso daí é uma ordem, que é um padrão seguido, tá bom? Não confundam. Então eu tenho linha por colunas. Então nesse caso aqui eu tenho 2 linhas por 3 colunas. Então a dimensão dessa minha matriz ela vai ser igual a linhas 2 por colunas 3. A mesma coisa aqui, linhas são 2 por colunas, que também são 2. E nesse caso aqui, a dimensão vai ser linhas, que são 3, por colunas, que são 2, tá bom? E aí você fala, pô, legal, mas para que a gente vai utilizar isso? É o seguinte, cada pixel que você está vendo aí na sua tela, desse computador, celular, o que for, é formado por um sistema de cores chamado RGB. Só que esse sistema de cores, ele está dentro de uma enorme matriz com milhões de pixels. E cada um deles tem uma posição. O seu computador ele vai processar cada elemento, ou seja, vamos supor que cada númerozinho aqui seja um pixel com uma intensidade diferente de cada cor. E a partir disso, ele vai identificar ó, tal ponto na sua matriz, que é na verdade a sua tela, onde você está assistindo esse vídeo, você manda essa cor. Aquele outro você manda outra cor. E a partir disso vai formando os pontinhos, certo? Então quando a gente vê na tela, por exemplo, do computador, o vídeo sai em 720p, 1080p, 4K, é a quantidade de pixels que você vai ter em um determinado tamanho de resolução de tela. Então vai ser maior ou menor a sua matriz. E quanto maior ou menor a sua matriz, mais ou menos elementos você vai ter nela e melhor ou pior a sua resolução, entendeu? Então isso é uma aplicação das mais triviais hoje em dia que a gente tem com matrizes. Agora voltando à aula. A soma. Para você somar matrizes, você precisa ter a mesma dimensão. Matrizes funcionam um pouquinho diferente. Quando a gente for estudar um pouquinho de equações diferenciais ordinárias, cálculo 4 e também sinais e sistemas, você vai ver que a gente tem um sério problema, que é o seguinte, existem exponenciais e potências de matrizes. E aí a gente vai ter que usar o conceito de séries, que é em cálculo 4, para a gente resolver isso. Mas não se afobe, tá? Vamos primeiro começar do básico. Soma. A soma ela vai ter que ter as dimensões iguais para as matrizes. Então, se eu tiver uma matriz 2 por 2, se somar com uma matriz 2 por 2, dá para fazer soma. Se mudar as dimensões, não consigo, tá bom? Então, vamos lá. Eu somo elemento a elemento. E aí, uma coisa muito importante. O que é o bendito do elemento na matriz? É o seguinte. Esse daqui é o meu primeiro elemento. E aí, ele tem qual posição? Opa, linha por coluna. Na linha, ele é a linha 1, certo? Linha 1. E a coluna, ele vai estar na 1 também. Então, esse é o elemento 1, 1. Esse daqui, ele vai ser linha 1, só que na coluna é a segunda coluna. Então, é o elemento 1, 2, certo? E assim por diante. Então, esse elemento aqui, o 5, ele vai estar na segunda linha e na segunda posição. Então, elemento 2, 2. Entendeu? Então, é assim que você define os elementos. Então, você pega o elemento par a par, ou seja, 1, 1 com 1, 1, 1, 2 com 1, 2,
2, 1 com 2, 1 e 2, 2 com 2, 2. Por exemplo, né? Isso daqui é um exemplo. E aí você soma eles por eles, tá? Então, 3 mais 1 é 3 mais 1, que é 4. 2 mais 1 vai ser 2 mais 1, que é 3. 2 mais 1 aqui de novo vai ser 3. E 3 mais 1 você soma, dá 4, tá bom? Para subtração, mesmo esquema, só que você vai colocar um menos aqui na frente. Na hora que você colocar esse menos, lembre-se de multiplicar toda a matriz por menos 1, certo? Agora a gente vai falar sobre a multiplicação por constante. Porque tem diferença. Você consegue fazer multiplicação entre as matrizes. Porém, quando é por constante, eu já até adiantei para vocês na subtração. Por quê? Se eu tiver uma constante multiplicando a matriz, eu vou ter que multiplicar elemento por essa constante, o que é muito simples. Então, se eu tiver uma matriz 3, 2, 2, 3 multiplicado por 2, eu vou fazer a multiplicação de cada elemento por 2, que vai me dar esse resultado aqui, tá bom? Agora, a gente vai entrar numa parte muito importante, que é a multiplicação por matrizes. Então, preste atenção. A multiplicação por matrizes, entre matrizes, ela deve atender a alguns critérios para que ela possa ser feita. A primeira dessas condições é o seguinte: você vai analisar a dimensão de uma matriz e a dimensão da outra matriz que elas estão se multiplicando. A ordem faz diferença. Então, se eu estiver multiplicando uma matriz por outra e inverter essa ordem de multiplicação, vai fazer diferença, vai alterar. Por quê? A primeira coisa que eu tenho que fazer é a coluna da primeira matriz multiplicada e analisar com a linha da segunda matriz multiplicada. Se elas forem iguais, então eu posso ter a multiplicação entre matrizes. E aí, qual que vai ser a dimensão da minha matriz final? Vai ser justamente a linha da primeira por coluna da segunda, tá bom? Se acontecer de não bater a coluna da primeira com a linha da segunda, não tem como efetuar essa operação, tá bom? E aí, para você resolver, você vai utilizar um método em que você multiplica a linha por coluna, tá? Grava isso, eu vou fazer a linha da primeira pela coluna da segunda. Então, vamos agora para algum exemplo explicativo, tá bom? A few moments later. Veja só. A gente vai multiplicar a matriz 3, 2, 3, 2, 3, 2 pela matriz 1, 1, 1, 2, 2, 2, tá? Primeira coisa, é possível? Vamos analisar. Qual que é a dimensão dessa primeira? 3 linhas por 2 colunas, então é 3 por 2. E dessa daqui, 2 linhas por 3 colunas, então é 2 por 3. Comparo a coluna da primeira com a linha da segunda. São iguais? São, 2 com 2. Qual que vai ser a dimensão final, então, da matriz resultante? Vai ser a linha da primeira pela coluna da segunda, ou seja, a dimensão vai ser 3 por 3. Vamos para o exemplo agora. É o mesmo tipo de matriz, 3 por 2, 2 por 3, só que eu estou alterando os valores, só para simplificar nas contas, tá bom? Para não ficar muito grande. Então, como é que vai ser o passo a passo? Primeiro elemento da minha matriz, primeira linha por primeira coluna. Multiplico elemento a elemento e somo essa multiplicação. Ou seja, linha com coluna, elemento 1, 1, linha 1, coluna 1, certo? Faço 3 vezes 1, 3 vezes 1, mais 0 vezes 3, 0 vezes 3. O resultado disso vai ser o meu primeiro elemento da minha nova matriz, elemento 1, 1, porque eu estou fazendo a linha 1 pela coluna 1, tá bom? Próximo elemento, 1, 2, ou seja, linha 1, coluna 2. O que é que eu faço? Primeiro elemento da linha multiplica pelo primeiro elemento da coluna, segundo elemento da linha pelo segundo elemento da coluna. Então, meu próximo termo vai ser 3 vezes 1, mais 0 vezes 2. Vocês perceberam porque eu coloquei um monte de zero na matriz, é para facilitar os cálculos. Próximo passo, linha 1, coluna 3, elemento 1, 3, que vem aqui. Então, eu faço 3 vezes 0, mais 0 vezes 2, certo? Fechei a primeira linha, porque eu estou na linha 1 e eu estou variando os elementos da coluna. 1, 1, 2, 1, 3, tá? Vamos para a segunda linha. Linha 2, coluna 1, 0 vezes 1, 0 vezes 1, mais 2 vezes 3. 2 vezes 3. Elemento 2, 1, tá bom? Elemento 2, 2. O que vai ser? 0 vezes 1, mais 2 vezes 2.
certo? Elemento 2, 3, vai ser o quê? 0 vezes 0 mais 2 vezes 2, certo? Elemento 3, 1, aqui vai ser o quê? 3 vezes 1 mais 1 vezes 3. Elemento 3, 2, vai ser o quê? 3 vezes 1 mais 1 vezes 2, certo? Elemento 3, 3, vai ser 3 vezes 0 mais 1 vezes 2. Aí você vai fazer o quê? Vai fazer o resultado de todas essas operações. 3 vezes 1, 3, mais 0 vezes 3, 0, então aqui dá 3. Elemento 1 vale 3. Elemento 1, 2, linha 1, coluna 2. 3 vezes 1 mais 0 vezes 2, 3 também. Linha 1, coluna 3, elemento 1, 3. 3 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0 também. Vai dar 0 aqui. Linha 2, coluna 1, elemento 2, 1, que vem aqui. Vai ser o quê? 0 vezes 1 mais 2 vezes 3, 6. Linha 2, coluna 2, elemento 2, 2. 0 vezes 1 mais 2 vezes 2, 4. Linha 2, coluna 3, elemento 2, 3, vem aqui. 0 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Linha 3, coluna 1, certo? Vai ser o quê? Elemento 3, 1. Então, eu vou ter o quê? 3 vezes 1 mais 1 vezes 3. 3 vezes 1, 3, mais 1 vezes 3, 3, 6, certo? Linha 3, coluna 2, elemento 3, 2. Vai ser o quê? 3 vezes 1, 3, mais 1 vezes 2, 2. 3 mais 2, 5. Linha 3, coluna 3, amém. Vai ser 3 vezes 0, 0, mais 1 vezes 2, 2. Ou seja, eu fazer a multiplicação entre essa matriz aqui vai me gerar uma outra matriz maior. Dependendo da multiplicação, ela pode ser menor. E com esses valores de elementos aqui, tá bom? Aí, olha só que interessante. E se eu invertesse a ordem das matrizes? Então, eu teria a matriz 2 por 3, certo? Multiplicando a matriz 3 por 2, certo? Olha só, vai dar para fazer a matriz? Vai dar, porque a coluna da primeira e a linha da segunda são iguais. E qual que vai ser a nova dimensão? A nova dimensão vai ser 2 por 2. Dependendo da troca da matriz, como você faz, às vezes não dá para você fazer a matriz. Olha só que interessante, pode acontecer esse caso. Tenta você aí descobrir qual que é bem simples, tá? Então, essa foi a aula sobre matrizes, e aí a gente mostrou como você calcula multiplicação entre matrizes por constante, soma, subtração. Divisão. Aí você me pergunta, puta, Roberto, e divisão? Como é que a gente faz divisão? Calma lá, jovem gafanhoto. Divisão de matriz não existe. Existe uma técnica para você meio que fazer uma divisão por matriz. Porque não é bem assim. Matriz não é um único elemento, é um conjunto de elementos. Então você tem que gerar um equivalente que realoque todas as propriedades desses elementos. E a gente vai ver isso mais pra frente. Mas, se você gostou dessa aula, deixa o seu like e nós vemos na próxima, tá bom? Falou! Now the world